Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o Easy Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês e do pessoal. Para a tua pergunta tá aqui no vídeo, é só ir lá no Instagram, na última publicação, e comentar na última publicação, não é nos stories e nem no direct, e sim na última publicação. Às vezes é uma foto, às vezes é um vídeo, mas é a última publicação do feed, beleza? Então já sem enrolação, sem esses negócios todos aí, vamos para a primeira pergunta direto, que é do Cauã de Fidelis, eu acho que é assim que se fala, irmão. E ela é assim, ó: você disse uma vez que Kakashi não pode usar o Susanoo, mas na verdade ele ainda pode despertar o Sharingan. Você não lembra da briga contra Itachi e Nagato? Itachi disse que se usasse o Sharingan de Shisui, ele desapareceria, mas voltaria depois de 10 anos, porque é limitado por não ser um Uchiha. O Kakashi ainda tem os olhos Sharingan, e isso pode comprovar que ele pode voltar a usar o Sharingan daqui a 10 anos. Pô, irmão, nada a ver com o que tu falou, não fez sentido, porque assim, ó, a questão do Shisui e do Nagato e do Itachi, ó, é bem assim, ó, olha como funcionam essas questões. Primeiro, Kakashi não tem mais um Sharingan no olho dele. O Sharingan que ele tinha no olho dele foi arrancado por Madara. Madara arrancou e Naruto criou um olho novo pra ele. E o outro olho que já tava no Kakashi era do Kakashi. Então o Kakashi não tem mais Sharingan. Aquele poder que Kakashi usou com os dois Sharingans, Susanoo e o Escambau, foi um poder dado pra ele naquele momento. Ou seja, foi dado tipo uma bênção pra ele naquele momento ali. Foi abençoado com todo aquele poder, junto com o chakra de Hagoromo, fundiu toda aquela questão, protagonismo, e ele despertou o Susanoo. Despertou naquele momento, sendo o último dos presentes de Obito, o último suspiro dele, e toda a força de vontade que Obito tinha, guardada ainda nele, passou pro Kakashi e tudo mais, e ele conseguiu despertar todo aquele poder. Mas aquele poder não é dele, não é de um Sharingan dele, ele não tem nenhum Sharingan no corpo dele. Tudo que ele tem agora são olhos normais. Então essa questão dos 10 anos do Shisui é assim, ó: os 10 anos que levaria para o olho voltar ao normal seria 10 anos, porque se tu usasse aquele poder, não sendo o dono daquele poder, por ele ser um poder muito grande, falo no caso do Koto Amatsukami, os deuses ilustres lá do Shisui, aquele poder demoraria 10 anos para se recuperar. Por quê? Porque o dono do poder não está usando ele, mas não tem nada a ver com ser Uchiha ou não ser Uchiha, simplesmente porque o poder é muito grande e só o dono daquele poder tem a capacidade de juntar a quantidade de chakra necessária para aquele poder. Então na questão do Shisui não tem nada a ver com Kakashi, isso não tem uma ligação nenhuma. Kakashi simplesmente não tem uma Sharingan, não pode mais usar poderes de Sharingan, e na questão do Shisui, que foi dito que os 10 anos, levaria 10 anos para o olho ter chakra o suficiente, estar recuperado de novo para usar o Koto Amatsukami novamente. Foi isso que Itachi falou naquele momento. Então não tem nada a ver, Kakashi não pode mais usar Sharingan, porque Kakashi não tem mais o Sharingan. Presta atenção nas legendas, pessoal. Quando lerem as legendas, prestem bem atenção, suas bocas de burro. E Cauã, muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta bem complexa, mas uma pergunta que deu pra te responder aí. Faltou um pouquinho de entender, beleza? Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é do parceiro que tá sempre aqui nos vídeos, Ramonzinho Sanches. Ele é assim, ó: ei, monstro, como é que vai? Tô bem, mano. E tu, belezinha? Beleza! E a pergunta dele é assim, ó: você tem ideia de como o povo que recebeu o chakra da Kyuubi lá na Quarta Guerra não perderam suas consciências? Eles estavam bem, não ficaram raivosos, assim como Naruto ficava lá no passado. Pô, irmão, é bem simples de te responder. Eles não perderam o controle porque, assim, ó, na época da Quarta Guerra, a Kurama já era uma pessoa boa, pessoa, modo de dizer, né? Ele já é um ser bom, era um ser que não queria mais lutar contra os seres humanos. Ele já era amigo de Naruto e tudo mais, já tava molenguinho, já tava macio, tava amaciado. Então ele não tinha ódio mais pra passar pro Naruto. Ou seja, as pessoas não pegariam ódio ou raiva que a Kurama passava no chakra dela, que tinha muito ódio. Agora não tem mais ódio no chakra da Kurama, e é exatamente esse o ponto, o ódio. Naruto perdia o controle porque ele se enchia de ódio, por causa que a Kurama fazia ele se encher de ódio, para que com o ódio liberasse o chakra dela, e que esse chakra sendo liberado através do ódio que ela sentia dos humanos, e que fazia Naruto sentir também, iria libertar ela de Naruto. Naruto perderia o controle e ele seria liberto, a Kurama no caso. Então ela não tinha mais ódio e as pessoas não pegariam isso, porque primeiro foi Naruto que passou o chakra, então já tinha um neutro ali, sabe, tipo, veio da Kurama, Naruto pegou e passou pra eles, então foi enfraquecendo o ódio e passando pra eles, e a questão é que a Kurama já nem tinha tanto ódio mais, então já tava macia, tava amiguinha de todo mundo e queria ajudar naquele momento, e não que todo mundo perdesse o controle e ficasse com ódio e raiva, beleza? É mais ou menos isso, é a questão do ódio que a Kurama perdeu no decorrer da obra, porque todas as pessoas que tinham o chakra da Kurama realmente, elas sentiam ódio e começavam a fluir aquele chakra com ódio e raiva e perder o controle, para assim a Kurama cada vez mais aparecer naquela pessoa. E era uma técnica da Kurama para ela poder se libertar. Mas quando ela perdeu o ódio, ela não tinha mais motivo, não queria mais se libertar, queria ficar com o Naruto. Então
tudo na paz. Então já sem enrolação, vamos para a próxima pergunta, que é do Stardust G30RGE. O cara é bolado, ele é assim, ó, tudo bem, cara, tudo bem, espero contigo também, mano. E ele fala assim: então, mano, você acha que Orochimaru venceria Kisame? E também você acha que Orochimaru venceria quantos dos Pains? Ele teria alguma chance se usasse o Edo Tensei? Ficaria muito feliz se você me respondesse. Mano, muito obrigado pela pergunta. E é assim, ó, primeiro, Kisame, Orochimaru versus Kisame. Eu acredito que Orochimaru poderia vencer Kisame, mas numa luta bem estratégica, porque Kisame tem muita força bruta e tudo mais, mas Orochimaru ele é muito inteligente, mais inteligente que Kisame, isso é inegável. Então na questão de talvez de força bruta, Kisame tenha mais força bruta, mas Orochimaru tem mais técnicas, mais jutsus, e talvez ele conseguisse vencer Kisame por causa disso, por causa das suas técnicas e os jutsus que pegariam Kisame. Um deles é o Edo Tensei, que ele poderia usar outros ninjas para ajudar ele a lutar contra a força bruta de Kisame. Na questão de água, que ele prenderia ele na água, Orochimaru poderia se transformar em várias cobras, então são muitas coisas que poderiam acontecer ali, mas eu levaria pro lado de Orochimaru, apesar de ficar um pouquinho com o pé atrás, porque Kisame é muito poderoso, era muito poderoso na obra e tal, então eu acredito que Orochimaru venceria por causa da sua inteligência, mas na questão de força bruta ali, talvez Kisame tenha um pouco mais de força bruta, mais chakra do que Orochimaru, então eu acredito que seria uma luta bem difícil, mas Orochimaru venceria na inteligência e não no poder, beleza? Essa é a minha opinião, mas eu quero saber de vocês, deixem nos comentários. E na questão dos Pains, quantos Pains ele mataria? Óbvio que eu não tenho como dizer exatamente quantos Pains ele mataria, mas tendo em base, eu acho que ele faria a mesma coisa que Jiraiya, mataria muitos, e apesar do poder de Orochimaru ser um pouco melhor do que o de Jiraiya na questão de lutar contra Pain, porque Orochimaru conseguiria se espalhar pelo campo de batalha, ele conseguiria esconder cobras para tentar ver onde é que estava o Pain, ele poderia enviar alguma cobrinha para fazer alguma coisa e tudo mais. Eu acredito que Orochimaru teria mais chance de lutar contra Pain. Os poderes de Orochimaru são bem legais na luta contra Pain. Já no caso de Jiraiya, o Jiraiya é muito direto, ele luta ali, ele tá ali naquele momento, então tu tá vendo o teu inimigo, que no caso seria Jiraiya, então tu mataria ele, ponto final. Já Orochimaru não, Orochimaru é traiçoeiro, então teria outros planos e tudo mais acontecendo, e que eu acredito que ele poderia dar mais trabalho para Pain, mas não venceria Pain, e quantos ele mataria eu não sei, digamos que mataria 2 ou 3, mas não venceria no final, porque Pain é mais forte, mais esperto nessa questão dessa batalha, porque Pain conhecia Orochimaru, mas seria uma luta bem interessante, muito zica de Baco. Gostaria de ver muito mesmo essa luta, seria top demais. Vocês gostariam de ver essa luta? Orochimaru versus Pain? Quem vocês acham que venceria? Apesar de eu já saber o que você vai dizer. E quantos Pains Orochimaru conseguiria vencer? Deixem nos comentários. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Cristiano Alves 8686. E primeiro ele fala assim: Luiz, tudo bem? Gostaria de saber a data e o horário que costuma postar seus vídeos no YouTube. Poderia me informar? Parabéns pelo seu trabalho no YouTube. Muito obrigado, irmão. E assim, eu posto vídeo todos os dias às 6h30 e no domingo sai a 1h, porque domingo 1h fica melhor. Tu almoça ali, tá com o buchinho cheio, depois senta e vem assistir meus vídeos e vem conversar comigo nos meus vídeos, porque essa é a moral do bagulho. E na questão de quem é mais forte atualmente, ele pergunta também depois se é o Sasuke ou o Naruto, na questão do Boruto hoje em dia. Quem é o mais forte entre os dois? Mano, eu acredito que é o Naruto. Apesar do Sasuke, ele tá lutando, ele ainda continua no mundo ali, fazendo batalhas, treinando e tudo mais. Eu acredito que Naruto ainda tem muito mais potencial que Sasuke. Apesar de Sasuke ter um Rinnegan, Naruto tem a Kurama completa, ele pode usufruir do chakra da Kurama, sem contar que ele tem o modo sábio. Então só o modo sábio e a Kurama já dão para Naruto uma vantagem muito grande em cima do Sasuke. E a gente pode dizer também que ele pode ter ainda o modo Rikudo. A gente não sabe se Naruto ainda continua com o modo Rikudo. Eu acredito que ele tem o modo Rikudo, só não usa, mas essa questão não posso afirmar nada, então tem também talvez o modo Rikudo. Se Naruto tiver o modo Rikudo, Sasuke não tem chance nenhuma. Mas Naruto ele só com o modo sábio e a Kurama já é muito poder. Fora que a Kurama também pode usar o modo sábio. Ela usou, ela conseguiu canalizar chakra sábio. Então tem uma reserva de chakra muito grande. E em Naruto, o principal é o chakra. Quanto mais chakra tu tem, mais condições tu tem de lutar. Então Naruto é um ninja poderoso, é um ninja que tem regeneração muito boa, é muito rápido, é um dos ninjas mais rápidos da história. Então eu acredito que entre Sasuke e Naruto, se eles fossem lutar a sério, quem venceria seria Naruto, porque ele tem mais vantagens. Tem a Kurama e tem o modo sábio ali que juntando, mano, dá pra juntar os dois indo por cima. Ele pode usar um, pode usar outro. Tem reservas de chakra muito grande. Tem a Kurama para dar mais chakra para ele ainda. Tem a Kurama que pode pegar o modo sábio dele, pode usar o modo sábio e ficar pegando chakra enquanto vai mandando chakra pra ele. Então, mano, é demais e eu acredito que Naruto venceria por um pouco, porque Sasuke também tem muitos poderes, Sasuke é muito zica também, muito rápido, fora que ele tem teletransporte e tudo mais. Mas entre um e o outro, se tivesse que escolher, Naomi aqui batendo o pé na mesa,
eu vou de Naruto. Mas qual a opinião de vocês? Naruto ou Sasuke? Quem ganha? Atual, hein? Deixa nos comentários. E a próxima pergunta é do Alisson IT9. Ele é assim, ó. Já assistiu Naruto quantas vezes? Gosto muito do seu canal, mano, salve. Salve, irmão, muito obrigado, fico muito feliz por tu estar me acompanhando, por tu estar participando aqui do vídeo. E, mano, eu não sei quantas vezes eu assisti Naruto. Porque assim, eu já assisti todo. Quando eu comecei o canal, eu tinha que reassistir várias vezes, mas não inteiro, entendeu? Então eu assisti, tipo, 20 episódios. Depois eu passava por episódio 100. Assistia do 100 ao 140. Depois eu passava por episódio lá do clássico. Assistia 20 episódios do clássico. Pra poder fazer um vídeo de história, por exemplo. Que nem a história do Kakashi. Tu tem que assistir o clássico, tu tem que assistir o Shippuden, tem que assistir o início da obra, o fim da obra, o meio da obra. Tu vai assistindo aos poucos, entendeu? Então, como eu já assisti tudo, e depois eu vou assistindo fragmentado, eu assistia muito assim, tipo 20 episódios, 30 episódios, 10 episódios, 5 episódios, e lá no 10, lá no 50, lá no 500, lá no 400, e ia pulando e assistindo. Então eu lembro de muitas coisas na obra que as pessoas não lembram. E é por isso que muitas vezes eu falo alguma coisa aqui e as pessoas, não, porque não é. Eu falo, mano, é sim, eu acabei de ver isso. O bagulho aqui, eu tava vendo ontem, não sei o quê. Então eu não deixo de assistir. O Naruto continua sendo um anime que eu assisto muito. Boruto também assisto normalmente o Boruto, né? Mas Naruto eu não sei quantas vezes eu assisti. Se fosse contar por vezes, talvez eu tenha assistido umas 3 vezes completo, 2, não sei. Mas é porque eu assisti fragmentado, assisti tudo, joguei os jogos das histórias e vi tudo que tinha que ver e tudo mais, então é muita coisa. Porque antes eu assistia os vídeos assim, ó, eu tinha que fazer um vídeo. Desse vídeo eu pegava o quê? Eu tinha que contar a história do cara, por exemplo, contar a história do Kisame. Eu teria que assistir todos os episódios até eu encontrar 1 segundo de vídeo onde Kisame falava que ia matar a namorada dele. Daí, nesse ponto aí, eu ia lá, eu ia anotava episódio tal, minuto tal, Kisame fala tal coisa. Eu ia fazendo isso até terminar a história de Kisame, até ele morrer. Então eu tinha que ficar procurando os episódios na internet, e se eu não achasse na internet, eu ia ter que ficar assistindo todos até encontrar. Então um vídeo antigamente do meu canal demorava mais de 15 dias para ser feito, por causa de tudo isso, fora da edição, que eu não sabia fazer direito e tudo mais, que foi aprendendo durante os anos. Então eu assisti muito Naruto. Muito mesmo, boca de burro. Muito pra caralho. Pode ter certeza. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram mesmo, deixa um like, se inscreva no canal, segue no Instagram lá. No Instagram eu toco muita ideia com vocês. Vocês são zica demais. Tamo conversando, tamo brincando. A gente arria, faz loucura lá no Instagram, então tem um papo sério também. Então vai lá, assiste. Outra coisa, pessoal, canalzinho de gameplay, canalzinho de vida ali, eu falo sobre o que eu quiser, faço react, faço gameplay, mas é loucura mesmo. Aquele canal não tem fins lucrativos, então eu posso falar palavrão, posso falar o que eu quiser lá. Então vai lá, assiste, apoia e me ajude a chegar aos 10 mil inscritos até o fim desse ano, pô. Até o fim desse ano, 10 mil inscritos, me ajuda, que eu sei que vocês conseguem fazer isso comigo lá. E 10 mil, tá fácil. Então se fica com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris. Fui gurizada.